Fala galera palpiteira, tudo em paz? Gente, já os palpites da 18ª rodada do Brasileirão. Mas antes disso, tem um recadinho top para vocês. Perceberam a diferença no visual? Bigodinho fininho, cabelinho na régua, visual modificado, porque vem segundo turno do Brasileirão. Galera, no CP10, no Clube do Palpite, o segundo turno vai dar nada mais nada menos para o grande campeão VIP, uma moto 125, tá certo? Esse lindo troféu e um lindo boné CP10. Além disso, galera, o vice-campeão VIP do segundo turno vai ganhar esse lindo troféu, um iPhone 11 e um boné CP10. Gente, hoje no CP10, na plataforma VIP, nós temos cerca de 150 pessoas. Olha a premiação que vocês vão disputar com cerca de 150 pessoas. Além disso, sendo VIP, todas as rodadas você vai concorrer a mais de 3 mil reais. É isso mesmo, galera, mais de 3 mil reais todas as rodadas. Se a gente fizer uma matemática básica aqui, eu estou falando que você vai disputar cerca de 70 a 100 mil reais com 150 pessoas. É só ir lá na plataforma, vocês vão ver, a gente deixa lá os palpites expostos, quantos VIPs participaram. Tá muito fácil de ganhar. E lembrando que o primeiro turno tá bem apertado, a disputa tá acirrada, o troféu tá aqui, ó. O grande campeão que vai levar a moto, tá certo? O vice-campeão que vai levar o iPhone do primeiro turno tá bem disputado. Só que eu tô mandando um recado para você que ainda não é VIP. Faça o VIP do segundo turno, sua rodada vai sair a R$ 7,50 se você comprar a licença do segundo turno inteiro, ou você pode ir comprando de 10 em 10 reais por rodada, tá certo? E vai concorrer esse tanto de prêmio aqui que eu falei para vocês. Esse aqui, galera, ó, esse é pro grande campeão nacional, que vai levar um Fiat Mobi 0 km para casa, esse lindo troféu e um lindo boné CP10. Beleza? E falando nisso, galera, solta um aleluia aí, edição, solta um aleluia aí. Eles voltaram, essa rodada estamos de volta nos palpites com a galera top do Resenha de Boteco. E falando nisso, galera, ó o Instagram dos caras do Resenha aqui, beleza? Ó o canal dos caras aqui. Vão, sigam, acompanhem os caras, porque eles resolveram, junto com o nosso parceiro Zord Games, os caras resolveram criar um bolão gratuito para vocês dentro do CP10. Dentro do CP10 você pode criar bolões gratuitos, convidar os amigos, brincar, se divertir. O Resenha criou um pra galera. Os caras vão pagar R$ 1.000 pro primeiro colocado, galera. É muito prêmio, de graça. Basta só você ir lá no Instagram deles, vai ter um feed onde tem lá todas as especificações, como é que você faz para participar, tá certo? E é 100% gratuito. Você cria sua conta no nosso aplicativo CP10, no nosso site clubedopalpite.net, põe o site aqui, clubedopalpite.net, manda para os caras o apelido, beleza? E eles vão mandar o convite para vocês brincar, se divertirem no CP10 e ainda concorrer a muito prêmio. Mas vamos para o que interessa, recadinho foi dado do CP10, vamos agora para os palpites da 18ª rodada do Brasileirão. Solta a corujinha! Fala galera palpiteira, beleza? Vamos para mais um vídeo da rodada 18 e o Resenha voltou. Voltamos, hein? Voltamos aí para agora fazer esse vídeo com o Caio e claro, o cara é especialista, o cara da análise nossa aí, a gente vai dar a nossa opinião do que a gente estudou dessa rodada. Nós somos Resenha de Boteco, tô com meu parceiro Jajá hoje aqui. Salve! E eu, Rodrigo Maitan. E a gente vai começar com um jogo, eu acho que é o jogo mais legal assim para mim da rodada, o jogo que inclusive é minha estrelinha. Parece ser o mais fácil, né? Mas parece, mas é o que engana, né? Bragantino e Goiás. Vamos ver o que o Caio acha desse Bragantino e Goiás aí para começar essa rodada. Sábado, 17 horas, Bragantino e Goiás. Galera, quem assistiu Botafogo e Goiás, foi um massacre do Botafogo. Não se baseie pelo resultado sem ter visto o jogo. Às vezes a pessoa fala, pô, o Goiás empatou com o Botafogo lá 0-0. Beleza, ponto importante. Mas pode colocar essa pontuação toda acreditada a Tadeu. Tadeu defendeu demais, só deu Botafogo. Teve chance de gol o Goiás? Teve sim. Agora o Botafogo dominou o jogo todo. Segundo tempo o Goiás passou 2 ou 3 vezes do meio campo. Pressão total, posse de bola, mais finalizações, mais chance de gols. Foi um jogo de um time
que entrou para ganhar contra outro time que entrou rezando para empatar, tá certo? Diferença absurda entre os clubes. O Goiás vem numa péssima sequência dos últimos 5 jogos, não venceu nenhum, tá certo? E do outro lado, um Bragantino que dos últimos 2 jogos empatou com o Flamengo, com o fortíssimo e novamente líder, igualado com o Inter, Flamengo, tá certo? E ganhou o último jogo tranquilamente contra o Sport, jogo fácil, onde o Bragantino jogou o futebol que sabe jogar. Eu já falei aqui pra vocês, eu sou puxa-saco desse time do Bragantino, eu acho que não é time para estar lá na penúltima colocação, tá certo? O time tem muitos bons jogadores, tá? Creio que não vai cair, creio que era um time até para brigar por coisa maior, mas começou muito mal o campeonato. Dito isto, comparado a essas duas equipes, eu creio no Bragantino que vai jogar para vencer, eu creio no Bragantino que vai jogar bem. O Goiás é um time que sofre muitos gols, mas também marca sempre seu golzinho. Pensando nisso, num Bragantino melhor, eu tô indo de estrelinha do palpite nesse jogo, fique ligado, e eu tô indo de Bragantino 3, Goiás 1. 3-1 Bragantino, é um resultado largo aí, hein? Eu acho que o Bragantino vence também, mas eu não acredito nesse gol do Goiás. Mesmo achando que o Bragantino tem a defesa frágil. Eu também tô nessa opinião. Que ele consegue segurar o saldo de gol nessa partida. Eu coloquei 2x0. 2x0? 2x0. Eu também vou no 2x0. Assisti os últimos jogos do Bragantino, tô gostando muito desse ataque que tá mesclando ali Tubarão, Claudinho, aí o Ítalo também. O Alejandro ficou fora agora dos últimos jogos, mas também é um cara que é fazedor de gol. Sim. Gosto muito do ataque do Bragantino. Esse jogo eu também vou no 2x0, acreditando nessa vitória. Eu acho que é uma vitória até que vamos considerar fácil, né? A gente sabe que o Brasileirão tá difícil, mas o Bragantino vem mostrando aí dessa evolução. Eu acho que é um time que inclusive vai sair do rebaixamento. Que a gente sabe que ele tá aí. Também teve alguns jogos que perdeu no começo por vacilo e empatou. Sim. Alguns jogos que até jogou melhor. E esse é um jogo que eu vejo muito favorito, então eu vou no Bragantino 2, Goiás 0. Próximo jogo, Ceará e Coxa. Ceará e Curitiba, na casa do Ceará. Caião, o que você acha de Ceará e Coxa? Às 19 horas agora, galera, Ceará e Coritiba. Galera, dois times que fizeram jogos interessantes na rodada. O Ceará conseguiu um empate importantíssimo contra o Fluminense fora. O Coritiba, apesar de ter perdido para o Santos, o Coritiba veio de uma vitória contra o Palmeiras, e o Coritiba jogou de igual para igual com o Santos. E o Santos aproveitou 2 oportunidades, um pênalti marcado pelo VAR, fez seu 2x0 que garantiu o jogo. Mas depois disso o Coritiba jogou muito, teve um golaço de Giovanni Augusto, teve outra bola na trave de Giovanni Augusto, tá jogando muito, beleza? E o Coritiba, que era um time que finalizava pouco, com a titularidade de Giovanni Augusto, com Robson, tem sido um time que tem finalizado muito mais, tem buscado mais o gol, que era um dos defeitos do Coritiba, que era um time que não fazia gol, hoje é um time que finaliza muito. E é o que eu já passei aqui para vocês, quem finaliza mais tem chance de fazer mais. Entendeu? É um time que está bem mais competitivo do que o time que iniciou o campeonato, esse time do Coritiba. Mas de fato, o favoritismo é do Ceará. Vamos para a tabela, a gente está falando de um Coritiba 18º. Dos últimos 5 jogos, ganhou 1, empatou 2 e perdeu 2. Beleza? É um time que fez 14 gols só, marca pouquíssimo gol e sofreu 22. Mas apesar de marcar poucos gols, recentemente tem finalizado mais e marcado a maioria dos gols. É sempre bom ficar ligado. Do outro lado, o Ceará, 14º. Aí você fala, pô, é 18º contra 14º. Se o Curitiba ganhar, ele iguala a pontuação do Ceará, para vocês terem noção. O Ceará, dos últimos 5 jogos, só perdeu 1, empatou 3, ganhou 2. Galera, é um jogo que, creio sim, o favoritismo do Ceará, mas um jogo altamente equilibrado. Não vejo sobrando, não. Entendeu? Até o empate poderia ser uma boa nesse jogo, acreditem. Mas crendo num leve favoritismo do Ceará, eu estou indo de Ceará 2, Curitiba 1. Esse 1 do Curitiba eu não colocaria algumas rodadas atrás. Eu estou colocando porque o time tem chegado mais para fazer gol. 2x1, acreditando também em jogo de ambas marcam aí o Caio. E aí, Jajá, o que você acha? Nessa eu acho também que estou no 2x1. Acho que combinou essa ideia aí. Bateu as ideias, Caio? É porque o Curitiba tá tendo uma evolução, né? Tá conseguindo marcar uns gols, fez uma excelente partida lá com o Palmeiras, foi lindo. Aquele jogo com o Palmeiras, você gostou? Depois, gostei muito. O Giovanni Augusto tá encontrando gol. Melhorou, né? Giovanni Augusto. Coisa que tava faltando nele. Eu também fui no 2x1, porque eu acredito pelo fator casa, eu acredito no favoritismo do Ceará.
Eu já vou no 1x0 pro Ceará. Eu acho que esse jogo vai ser um jogo que vai ficar no meio campo, aquele jogo truncado, um jogo feio de assistir. Inclusive o Ceará veio de uma final aí contra o Fortaleza que perdeu. Então ele precisa dar essa resposta aí para a torcida, precisa vencer o jogo. Mas eu acho que é um time que vem mais cansado, é um time que teve uma decisão aí, querendo ou não, um jogo muito difícil. Isso tudo vai atrapalhar, não acho que vai ser um jogo fácil pro Ceará. Inclusive eu acho que é aquele jogo que daria pra gente até com empate. Mas eu vou, esse mando e também de ter perdido a final por linha mordida, aí o Ceará precisa ganhar. Eu acho que vai ser 1x0, mas não vai ser jogo fácil não, hein? Próximo jogo, Atlético Mineiro e Sport, outro jogo que eu tô confiante. Não quero errar nesse daí vai ser minha estrelinha também. Caião, esse Atlético Mineiro que vem voando, mas oscilou aí nas últimas rodadas, e o Sport, que é um time que às vezes surpreende, né? O que você acha? Às 21 horas, galera, Atlético Mineiro e Sport. Viram o que eu falei do último jogo? O time que chega mais tem chance mais de marcar gol. Gente, Atlético Mineiro tomou 3x1 do Bahia, tá certo? Pô, tomou 3x1 do Bahia. Caio, quem jogou melhor? Atlético Mineiro, tá certo? Me desculpe, torcedor do Bahia, o mérito do Bahia foi sensacional, tá certo? Foi um time que soube aproveitar as oportunidades. Mas a nível de jogo, esse time do Atlético Mineiro, até as partidas que perde, ele joga bem, tá certo? Eu tô falando de um time que busca o gol o tempo inteiro, essa é uma característica de Sampaoli, tá certo? Analisa o jogo contra o Bahia, 1x0 Atlético em cima, Atlético perdeu gols, Atlético dominando o jogo, finalizando mais chances de gol, Bahia fechadinho. Aí vem uma bola parada, uma falta, uma bola parada, no rebote o Bahia empata, depois vem uma falha de Guga, ou seja, são duas falhas consecutivas, coisa difícil de acontecer, que o Bahia aproveitou as duas, e aí no contra-ataque de mérito, o Bahia mata o jogo e faz o 3x1. Merecida, vitória merecida, dentro da proposta de jogo que Mano levou para poder conseguir ganhar esses 3 pontos do Atlético. Mas o Atlético joga mais, tá certo? É um time que procura mais o gol. Então, o que a gente está aqui é para fazer essa análise, esse prognóstico. Por isso que é importante você saber disso, que às vezes você fala, pô, o Atlético desacelerou, é enganador. Não é, esse time joga muito. Esse time joga muita bola. Agora é lógico que a nível de elenco existem, no mínimo aí 4, talvez 5 elencos melhores que o do Atlético. Mas a nível de futebol jogado, o time joga muito bonito, joga muito para frente, finaliza muito, busca muito o gol. Do outro lado, galera, um Sport que fez uma partida fraquíssima contra o Bragantino, fraquíssima. Já vinha de uma partida ruim contra o Botafogo, tá bom? Só conseguiu, não sei se foi a última ou se foi a penúltima. Eu estou falando de uma partida contra o Botafogo que o Sport só conseguiu começar a jogar depois que o Botafogo teve o jogador expulso. Eu acho que isso foi umas 2, 3 rodadas atrás. Então eu estou falando de um Sport que só cria hoje na jogada aérea, que apela muito para o sistema defensivo, joga por uma bola, que vai jogar contra um rolo compressor que é o Atlético Mineiro. Eu estou falando de um Atlético Mineiro que dos últimos 5 jogos ganhou só 2, mas que tem um dos maiores aproveitamentos do campeonato, tá certo? Com 16 jogos, 64% de aproveitamento e tem o melhor ataque da competição. Do outro lado, um Sport 12º, que tem a segunda pior defesa da competição. Estou falando do melhor ataque contra a segunda pior defesa. Eu estou falando de um time que joga bem contra um time que tem jogado mal. O Sport, galera, dos últimos 4 jogos, perdeu os 4. Então, gente, pensando em tudo isso aqui que eu passei para vocês, eu estou indo em 4 para o Atlético Mineiro, 0 para o Sport e estrelinha do palpite nesse jogo. Goleada 4x0, malandro. Vai ser 3 do Keno de novo, será? Tomara, vamos torcer aí. Eu já vou nesse jogo, eu vou no 3x1. Eu vejo o time do Atlético muito ofensivo, bem demais. Até o Savarino tá encaixando aí nos jogos. Eu vejo o 3x1 porque o Atlético ele ataca demais, a gente sempre comenta isso, é um time que não para de atacar independente do resultado. O Atlético vacilou, teve um empate que não podia perder esses pontos, que a gente sabe quem está brigando pelo título, que o foco do Atlético Mineiro esse ano é o brasileiro, precisa ganhar o investimento. Sampaoli já deixou claro que quer esse título, vai para cima, vai no 3x1, mas eu acho que o Sport faz o golzinho e até num contra-ataque, e isso na verdade tá quase de praxe esses gols que o Atlético toma, né? Eu também acredito, tô com você no 3x1, porque o Atlético ataca tanto que deixa um espaço para sofrer o gol. Sim. Né? E por isso eu acredito que ele não sai sem o saldo. Aliás, mentira. Perde o saldo desse jogo. Eu acho que vai tomar umzinho sim. Certo. Próximo jogo, Atlético Goianiense e Palmeiras. Jogo na casa do Atlético Goianiense. Que jogo difícil. Caião,
E esse Palmeiras aí que só joga Libertadores bem, brasileiro mal, o que tá acontecendo? Explica pra gente aí. Abrindo o domingão, galera, Atlético Goianiense e Palmeiras. Gente, eu tenho duas opiniões sobre esse jogo. A primeira opinião, quem vai dar para vocês é Caio Casói do Clube do Palpite. É a opinião do palpiteiro que está aqui para dar ideia cheque para vocês. A segunda opinião vai ser do torcedor Caio, coração apaixonado palmeirense. Vamos logo para a primeira opinião. Atlético Goianiense e Palmeiras, vamos para a tabela. Eu estou falando de dois times que estão iguais na tabela, 22 pontos os dois, beleza? O Atlético tem um jogo a mais, mas tem a mesma quantidade de pontos. Dos últimos 5 jogos, o Atlético perdeu 1. Ganhou 2 e empatou 2, sendo que dos últimos 3 ganhou 2 e empatou 1. Então o Atlético vem no retrospecto recente, o Atlético Goianiense, excelente. Do outro lado, um Palmeiras que dos últimos 4 jogos perdeu os 4. Eu estou falando de um Palmeiras que demitiu o treinador, que aplica um futebol extremamente bagunçado, tá certo? Um time que joga mal contra um Atlético Goianiense jogando em casa, jogando no seu gramado, altamente organizado. E aí vai a opinião do palpiteiro. São dois times que não marcam muito gols, tá certo? E dois times que têm defesas consistentes, tá ok? Eu tô indo nesse jogo de Atlético Goianiense 1, Palmeiras 0. O palpiteiro, o Caio palpiteiro. O Caio clubista, ele não consegue colocar o Palmeiras perdendo, beleza? Ele não consegue. Eu vou colocar por causa da profissão, porque é o que eu faço hoje. Eu estou aqui para fazer análise do prognóstico. Não tem por que eu colocar um time que vem de 4 derrotas seguidas contra um time que vem numa sequência boa. O time que vem na sequência boa jogando em casa, não existe eu colocar esse time do Palmeiras ganhando. Por isso, no meu palpite lá do CP10, da conta que vocês acompanham, eu vou colocar 1-0 Atlético Goianiense. Mas o coração do palmeirense, se fosse jogar, ainda mais depois desse 5-0, que eu brinco que o Palmeiras faz essas coisas para me iludir, desse 5-0 na Libertadores, mas que a gente tem que avaliar também. Depois desse 5-0, a gente sabe que o elenco do Palmeiras é maior, que o clube é maior, que o escudo é mais forte. Aí o palmeirense colocaria esse jogo aqui 1-1, talvez 1-0 Palmeiras, beleza? O palmeirense. Mas eu não estou aqui para dar essa ideia do palmeirense, eu estou aqui para dar a ideia real para vocês do jogo. E pode ser um jogo importante que muita gente, pelo nome, vai de vitória do Palmeiras. Ok, mas eu tenho que passar para vocês a real. Pode observar que até meu prognóstico ficou triste, porque eu sou extremamente clubista, eu sou um palmeirense apaixonado desde pivetinho, sabe? Desde abril de 1993, molecote, com 6 anos de idade, eu já era apaixonado por esse clube. E dói colocar o time perdendo, mas está merecendo. É Atlético Goianiense 1, Palmeiras 0. Vitória do Atlético Goianiense 1-0, surpreendeu esse resultado aí, hein? Caião deixou o clube de lado, tá com um pouco de raiva aí desses últimos jogos do Palmeiras, que eu também tô achando que o Palmeiras não tá encaixando, tá um jogo feio. Esse 5-0 na Libertadores pegou um time que tinha 7 desfalques por Covid. O goleiro era o 4º goleiro, se eu não me engano, e o reserva tinha 16 anos. Era um time totalmente desfalcado, um time que não tinha pretensão nenhuma, não chegava nem na Sul-Americana, então o Tigre era um time que não queria nada. O Palmeiras fez a função dele, claro, que era ganhar, goleou. Fez o primeiro tempo muito ruim, não gostei, mas o segundo tempo melhorou. O Wesley vem jogando bem, inclusive se entrar com aquele time que meio que começou o segundo tempo, naquela pegada de ataque, o Palmeiras tem muita chance de ganhar esse jogo, mas eu vou no 1-1, porque eu vejo muita deficiência do Palmeiras quando ele joga fora de casa também, quando tem que buscar o placar, o Palmeiras erra muito erro de passe, o Palmeiras não vem bem. Tá nessa indefinição de treinador, se vai mudar a filosofia ou não, perdeu um pouco a característica ofensiva. Então eu vou 1-1 nesse jogo. E você, Jajá? Olha, eu já acredito na vitória do Palmeiras. Esse foi um jogo que deu tudo diferente para os três, hein? Cada um postou uma coisa. Eu acredito no 2-1 pro Palmeiras, porque eu acho que essa molecada, o Wesley, viram quando entra para jogar bola e para ganhar o jogo, os moleques tá representando. Então eu acredito muito na vitória do Palmeiras nesse jogo aí. 2-1. Estrelinha pra mim. Estrelinha é esse? Ó, você tomou o menos 4 aí, vai tomar o menos 4 aí. Próximo jogo, Fluminense e Santos. Mando do Fluminense, outro jogo difícil, outro jogo que deixa muita dúvida. Caio, traz pra gente informação desse Santos, que a gente não sabe se vai desfalcado, se vai completo. E o Fluminense, como é que vai jogar esse jogo aí?
Seguindo, galera, vamos lá. Fluminense e Santos, 16 horas. Tá aí, galera, um jogo que eu acho imensamente equilibrado, tá bom? E quando a gente fala em equilíbrio, a gente fala em empate. Por que é que eu falo de equilíbrio nesse jogo? Vamos dar uma olhadinha na tabela? Eu tô falando de um Fluminense sexto colocado contra um Santos quinto. Eu tô falando de um Fluminense 26 pontos contra um Santos 27 pontos. Eu tô falando de um Santos que fez 23 gols. Eu tô falando de um Fluminense que fez 25. Eu tô falando de um Santos que tomou 19 gols. Eu tô falando de um Fluminense que tomou 20 gols. Eu tô falando de um saldo com diferença de um gol. Eu tô falando de um Santos que dos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. Eu tô falando de um Fluminense que dos últimos 5 jogos ganhou 2 e empatou 3. Ou seja, times muito equilibrados a nível de pontuação, muito equilibrados a nível de tabela e muito equilibrados a nível de futebol. O Santos é um time hoje que eu acho a nível de conjunto mais fraco do que o Fluminense. Eu acho o Fluminense mais forte a nível de conjunto, mas eu acho que o Santos tem peças individuais que estão desequilibrando mais do que as peças do Fluminense. Eu estou falando de... Tudo bem que o Fluminense tem Nenê, que joga muito, mas eu estou falando do Santos que tem Marinho, Soteldo, ambos em excelente fase, o próprio Felipe Jonathan, lateral esquerdo, o goleiro João Paulo. Individualmente, eu gosto mais do time do Santos. Visto isso, visto os últimos 2 jogos, onde os dois não jogaram bem, tá certo? O Santos ganhou, mas não jogou bem. O Curitiba foi relativamente igual, quem sabe até melhor no jogo. E o Fluminense não jogou bem contra o Ceará em casa. O Ceará foi relativamente melhor, jogo equilibrado. O Fluminense conseguiu empatar após fugir em alguns momentos da chance de tomar o 3º gol. Empatou no finalzinho do segundo tempo, tá certo? Literalmente aos 45 do segundo tempo. Isto feito essa análise, eu estou indo de Fluminense 1, Santos 1. Empate de 1-1, os dois times marcando. Essa opinião do Caio é a mesma que a minha, também fui no 1-1 nesse jogo. Acredito num jogo difícil, o Fluminense surpreende alguns jogos, bem, querendo ou não, quando consegue encaixar o ritmo de jogo, joga bem, faz um jogo bom. O Santos, não sabemos ainda, provavelmente o Marinho joga nesse, é um cara que se jogar é o diferencial do time, a gente sabe que ele está carregando o time nas costas. Não consigo ver um favorito nesse jogo. Santos classificou na Libertadores, verdade, tem um foco aí diferente para essas próximas rodadas, mas a gente sabe que agora deu uma tranquilizada aí. Não vejo favorito nesse jogo, vou no 1-1, acho um jogo muito difícil, mas acho um jogo de gols também, por isso Fluminense 1, Santos 1. Eu fui de 2-1, acreditando na volta do Marinho. 2-1 pro Santos? 2-1 pro Santos, o Marinho voltando e jogando muito, que tá voando muito, saiu. Fase boa, né? Saiu e o Santos baixou a qualidade do time, com ele no elenco jogando, é nítido a melhora do Santos, né? A diferença que ele faz, eu acredito em 2-1 pro Santos. 2-1. Próximo jogo, Atlético Paranaense e Grêmio, mando do Atlético, mais um jogo difícil, nunca tem jogo fácil no brasileiro assim, né? Se for ver, né? Caio, fala pra gente esse Atlético em casa, não sei se o mando vai favorecer pra você, e o Grêmio, que é um time que vem aí meio que empurrando aí de uma Libertadores no último jogo difícil também, o que você acha? Atlético Paranaense e Grêmio. Galera, a fase desse time do Atlético Paranaense é horrível. Vamos lá. 17º colocado dos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 2. Muito mal. Um time que cria pouquíssimas oportunidades de gol. O pior ataque da competição é o ataque do Atlético Paranaense, fez 12 gols somente. Porém, tem uma defesa boa, sofreu 17 gols, é uma das melhores defesas do campeonato. Do outro lado, gente, um Grêmio que também faz pouquíssimos gols, fez 17 gols, é um dos piores ataques do campeonato também, tá certo? Mas tem uma das melhores defesas, sofreu apenas 15 gols, eu acho que só está atrás da defesa do Fortaleza, São Paulo e Inter. É a 4ª melhor defesa do campeonato do Grêmio. Dos últimos 5 jogos, o Grêmio perdeu um só, ganhou 2 e empatou 2. Dos últimos 2, ganhou 1 e empatou 1. Então, retrospecto recente melhor do Grêmio. Eu acho o time do Grêmio melhor também, tá certo? O time do Grêmio tem um retorno da defesa, que para mim é uma das melhores duplas de zaga do país. Eu tô falando de Jeromel e Kahneman. E o time do Grêmio tem uma defesa bem consistente. Eu creio em um jogo duríssimo, um jogo muito interessante, jogo para 0-0, tá certo? Para algumas pessoas. Porém, eu vejo um leve favoritismo do Grêmio, mas de um jogo de pouquíssimos gols. Eu tô indo de Atlético Paranaense 0, Grêmio 1.
Vitória fora de casa, 1-0 pro Grêmio, 3 pontos importantes aí o Caio acha. Eu já vou na vitória do Grêmio também, mas eu vou na vitória de 2-1. Vejo o jogo do Atlético como um jogo tenta ser ofensivo, mas a gente sabe que deixa a desejar algumas vezes na frente. Perdeu muitos gols nos últimos jogos, aquele jogo contra o Corinthians mostrou que o time ofensivamente erra muito ainda, precisa melhorar. Vejo o Grêmio um pouco favorito pela questão da fase do PP. O Diego Souza também resolveu as chances que tem, guardar um gol, chama a responsabilidade. Vejo o Grêmio um pouco melhor nisso e também defensivamente o Grêmio é melhor. Gosto muito dessa dupla, Kahneman e o Jeromel. Tudo bem que no último jogo, na Libertadores, foi um vacilo da zaga, vamos dizer assim, mas era um jogo totalmente diferente. Nesse eu vejo o Grêmio favorito, mas não vai ser um jogo fácil, por isso 2-1. Então, e por achar que o Atlético Paranaense ofensivamente tá com problema e achando também que a defesa do Grêmio é muito boa, eu vou no 2-0. Não acredito no gol do Atlético Paranaense contra o Grêmio, por achar que o Jeromel e o Kahneman ali na zaga ali, muito bom, né? Os dois são muito bons, tem uma defesa fortíssima. Acredito 2-0 aí do Grêmio. 2-0. Último jogo, essa rodada mais curta, Internacional e Flamengo, tem que fechar com um jogo difícil, né? Senão não ia ter graça. Esse é difícil. Caio, Inter e Flamengo, dois times muito fortes, dois times brigando pela essa liderança aí. Que jogo que vai ser? Esse jogo aí eu vou ter que assistir, mas esse eu vou fugir da estrelinha, eu não vou pôr não. Fala pra gente aí, Caio. E galera, encerrando a rodada, domingão, 18h15, não perca esse jogo por nada. Tem tudo para ser um grande espetáculo. Eu estou falando do confronto dos líderes, eu estou falando de Internacional e Flamengo. A importância desse jogo ela é tão grande que ambos os times na Libertadores pouparam, tá certo? Inter poupou, Flamengo poupou, ok? Para poder se dedicar com 100% do que tiver disponível para esse jogaço. Galera, é um jogo tão difícil que o empate sempre é uma boa pedida para esse jogo. A vitória para os dois lados é algo bem possível. Eu não quis ir no empate, eu não quis ficar em cima do muro, então eu destrinchei o retrospecto para que a gente pudesse analisar para ver qual dos dois times eu colocava ganhando. Vamos lá, eu estou falando do Internacional, líder, que dos últimos 5 jogos ganhou 4, ganhou os 4 últimos jogos. O Internacional vem de 4 vitórias consecutivas. E eu estou falando de um Flamengo que dos últimos 5 jogos também ganhou 4. A diferença é que o Flamengo não vem de 4 vitórias consecutivas. A gente vai para a tabela, mesmo número de vitória, mesmo número de empate, mesmo número de derrotas. O Inter fez 28 gols, o Flamengo fez 30, o Flamengo tem um ataque melhor. Só que o Inter tem a segunda melhor defesa do campeonato, atrás apenas do Fortaleza, sofreu apenas 13 gols. Já o Flamengo sofreu 19 gols. É um time que até pelo estilo de jogo sofre mais gols. Saldo de gols de 15 do Inter, saldo de gols de 11 do Flamengo. Galera, dito isto, analisado isto, tendo feito essa balança, devido até o saldo de gols ou a defesa mais consistente, eu vejo uma levíssima via tabela superioridade do Internacional. Eu estou aqui para falar para vocês de números, eu estou aqui para fazer análises estatísticas, prognósticos. Então eu estou indo, galera, de Internacional 2, Flamengo 1, baseado na tabela. Por que é que eu estou passando isso para vocês? Eu tenho que passar para vocês algo real, algo palpável. Porém, a gente sabe que futebol não é ciência exata. E se você me perguntar, Caio, qual dos dois times joga melhor? Flamengo. O Flamengo tem um futebol mais bem trabalhado, o Flamengo tem um futebol de jogadores que envolvem mais o jogo, tá bom? E isso também tem que contar. Mas eu passo essa informação e essa bola para você fazer o seu palpite. Eu estou indo de Inter 2, Flamengo 1, visando os números. Mas a nível de futebol, no Brasil hoje, existem 2 times que jogam bem. É o Flamengo e o Atlético Mineiro. Futebol vistoso, que dá gosto de ver. Esse time do Inter é vitorioso, tá bom? É um time ganhador, mas não significa que joga um futebol bonito como o Flamengo e o Atlético Mineiro jogam. Então eu estou aqui para passar essa ideia para você. Porque você pode fazer a sua análise e perceber, não, esse futebol do Inter ele é eficaz contra outros tipos de time. Contra o futebol envolvente do Flamengo vai dar Flamengo. E seu palpite não vai ser um palpite ruim. Ok? Internacional 2, Flamengo 1, na opinião do Caio. Se bater essa opinião do Caio, eu tomei um -4. Eu também. Já também.
Tô indo com Flamengo 2 e Internacional 1. Assisti o último jogo do Internacional. Galhardo, fase excepcional, não tenho o que falar, o cara chamou a responsabilidade, o time do Inter cria boas opções na frente. Essa bola, na verdade, é mais cruzamento, né? Que a gente vê muito essa jogada de bola alçada na área do Internacional. Mas o Flamengo tá encaixando, começou, querendo ou não, a gente tinha comentado isso há um tempo atrás, que o Domenech precisava de um tempo, né? Não dava pra gente já julgar o que saiu do Jorge Jesus e veio pra ele. Eu sinto que o time, até vamos dizer assim, reserva, que é o caso do Pedro, tá numa fase boa, que tá no lugar do Gabigol. O Everton Ribeiro voltou a jogar o futebol que joga. Eu vejo o favoritismo no Flamengo pela questão ofensiva. O Flamengo ofensivamente é muito bom. Não acredito que vai segurar o saldo nenhum no Inter nesse jogo. E nem o Flamengo, eu acho que vai ser um jogo de gols. Por isso eu vou no Flamengo 2, Internacional 1, mas um jogo muito difícil. Um jogo também que quem tiver no empate aí não é loucura não. Vai ser jogão, né? Eu também fui no 2x1, né? Pro Flamengo, achando que o Flamengo tá muito bem encaixado mesmo. Peca um pouco na defesa e o Galhardo na fase excepcional. Sim. Uma defesa que tá falhando, por isso eu acredito no do Inter. Mas acho que o Flamengo ganha e pega essa liderança aí saudável. Vai ser jogão, hein? Então todo mundo assiste aí, ó, não esquece de palpitar. Gente, essa é a opinião do Resenha. Espero que a gente tenha ajudado vocês aí a analisar, a fazer os palpites de vocês. Que nem a gente comenta, analisa o que a gente falou, o que o Caio vem falando aí também, tenta encaixar e cria o seu palpite, beleza? E aí, bora cravar? Bora! É isso aí, galera, mais uma rodada fechada, 18ª rodada, tomara que a gente tenha ajudado vocês. E que bom que a galera do Resenha voltou, beleza? Eu tive 2 rodadas aqui sem eles, uma foi horrível, mas eu acho que todo mundo no Brasil foi mal. A outra já melhoramos, beleza? Mas com o retorno desses caras feras, é certeza que nós vamos mitar mais uma vez. Vem com a gente, quem não se inscreveu, se inscreve aí, na moral, dá aquela força, dá um like, dá um joinha, manda os vídeos pros amigos, vem fazer parte do CP10, beleza? Vem fazer parte dessa família que só faz crescer no Brasil. E aí, vai cravar?